Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ariadne. Hoje vamos falar sobre contos populares. Esse conteúdo é para o primeiro segmento da EJA, terceiro período, e faz parte da ação Produção de Texto. Mas o que é um conto popular? Conto popular é um gênero textual, narrativo, curto, geralmente sobre um único fato. Os contos populares são de tradição oral, ou seja, contados de uma pessoa para outra pessoa durante décadas ou séculos. E com isso, existem vários contos populares que se modificam de acordo com a região ou país. São como os causos da roça contados pelos mais velhos, ou as histórias de pescador que escutamos, só que um pouco mais famosas, mais conhecidas. Vamos conhecer um conto popular desse nosso Brasil? A Mulher Dengosa. Havia um homem casado com uma mulher muito dengosa, que fingia não querer comer nada diante do marido. O marido foi reparando as atitudes da mulher. Um dia, ele disse a ela que ia fazer uma viagem de muitos dias. Saiu e, em vez de partir para longe, escondeu-se por trás da cozinha, num cocho. A mulher, quando se viu sozinha, disse para a cozinheira: "Faz aí uma tapioca bem grossa, que eu quero almoçar." Mais tarde, ela disse: "Me mata um capão e me ensopa bem ensopado para eu jantar." Depois, a mulher mandou fazer uns beijos muito fininhos para merendar. Já de noite, ela disse para a cozinheira: "Ó, prepare-me aí umas macaxeiras bem enxutas para eu ceiar." Nisso, caiu um pé d'água muito forte. A cozinheira estava tirando os pratos da mesa quando o homem foi chegando porta adentro. A mulher, assim que viu o marido, disse: "Oh, marido, com esta chuva tão grossa, você veio tão enxuto?" E ele respondeu: "Se a chuva fosse tão grossa como a tapioca que tu almoçastes, eu viria tão ensopado como o capão que tu jantaste. Mas, como ela foi fina como os beijos que tu merendastes, eu vim tão enxuto como a macaxeira que tu ceiaste." A mulher teve uma grande vergonha e deixou-se de dengos. Esse é um conto pernambucano. Se compararmos um conto como esse, que acabamos de ler, com um outro tipo de texto, quais diferenças ou semelhanças poderíamos encontrar entre estes gêneros? E se o gênero comparado fosse um poema? O poema é um texto literário que pertence ao gênero da poesia. É carregado de subjetividade, de sentimentos e emoções. O poema apresenta ritmo em sua leitura, geralmente composto por versos e estrofes, muitos dos quais podem incluir rimas. Para que essa comparação fique mais clara, vejamos um soneto de Euclides da Cunha, dedicado a Ana da Cunha. Ontem, quando, soberba, escarnecias dessa minha paixão, louca, suprema, e no teu lábio, essa rosa da algema, a minha vida gélida prendias. Eu meditava em loucas utopias, tentava resolver grave problema, como engastar tua alma num poema. E eu não chorava quando tu te rias. Hoje, que vives desse amor ansioso, e és minha, só minha, extraordinária sorte. Hoje eu sou triste, sendo tão ditoso. E tremo, e choro, pressentindo forte, vibrar dentro de meu peito, fervoroso, esse excesso de vida que é a morte. Retomando a comparação após a leitura deste soneto, percebemos que, diferentemente dos poemas, os contos são textos narrativos que contam uma história sobre algo ou alguém. São escritos em frases e parágrafos, seguindo uma estrutura, diferente do poema, que são em versos e estrofes. Sendo assim,
em que o conto popular se diferencia de outros tipos de contos. Sabemos que existem contos infantis, contos de fadas, contos de terror, de horror, e assim vai. Os contos populares são também contos folclóricos e contos tradicionais. Estes fazem parte da cultura oral e só depois que foram parar nos livros. Ou seja, cada região, cada país possui o seu conto. Os personagens podem ser humanos ou animais. Vamos conhecer alguns títulos de contos populares que ilustram essa possibilidade. O Menino e o Padre, o Jabuti e a Raposa, o Piolho e a Pulga, a Madrasta, a Onça e o Boi, a Formiga e a Neve, o Sapo e o Veado, a Raposa e o Homem Tolo, a Mulher Gaiteira. Quais são os principais elementos de um conto popular? Introdução, onde se apresenta a narrativa, os personagens, o espaço, o tempo, o enredo, tudo de forma breve. Também se apresenta o problema ou o conflito que será abordado naquele conto. Desenvolvimento é onde acontece a ação, onde se desenrola todo o conflito. Depois, o clímax. Clímax é o momento de maior tensão da história, quando o personagem precisa enfrentar o problema e desenvolver uma ação que definirá a resolução ou não do conflito. Por último, conclusão. É o encerramento da narrativa, o desfecho da história, e tende a mostrar se houve uma solução ou não para o conflito ou problema. Vamos conhecer mais um conto popular e perceber se essa estrutura é atendida no conto que conheceremos. Por que o cachorro é inimigo do gato e o gato do rato? Havia um tempo em que os animais eram todos amigos e quem os governava era o leão. Um dia, Deus ordenou que o leão libertasse os animais para que escolhessem onde ir. Todos ficaram felizes. Assim, o leão entregou as cartas de liberdade para os animais, mais rápidos, para que entregassem aos demais. Foi assim que ele deixou com o gato a carta do cachorro. O gato saiu correndo e, no meio do caminho, encontrou o rato bebendo mel das abelhas. O rato então perguntou: Amigo gato, onde vai assim com pressa? Vou entregar a carta ao cachorro. Espere um pouco, venha beber esse mel gostoso. O gato concordou com o rato, se fartou de mel e acabou adormecendo. O rato, muito curioso, resolveu mexer nas coisas do gato. Acabou roendo todos os papéis que o colega levava, mas deixou-os na bolsa. Vendo o que fez, resolveu correr para a mata. Ao acordar, o gato saiu em disparada para entregar a carta ao cachorro. Encontrando o cão, o gato entregou a carta toda carcomida. Não se podia lê-la, nem comprovar ao homem que o cão era bicho livre. Assim, o cachorro passou a perseguir o gato. O gato, por sua vez, sabendo que aquilo era confusão do rato, também passou a persegui-lo. É por isso que os três animais, até hoje, não se entendem. E aí, depois da leitura desse conto, conseguimos encontrar todos os elementos que um conto deve ter? Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão? Vamos partir para um desafio. Reescreva um conto popular. Pode ser um conto que você conhece ou você pode ser direcionado por esse QR Code aqui da tela para um livro de contos populares, onde haverá vários contos para que você consiga escolher um para reescrever. Reescreva de acordo com a sua crença, com a sua cultura e com o que você avalia
que cabe naquele conto. Mas antes, vejamos aqui algumas dicas para facilitar essa reescrita. Atente-se ao narrador e ao foco narrativo do conto. Narrador é aquele que conta a história. O conto pode ser narrado em primeira pessoa, ou seja, o narrador é um personagem da história. Por exemplo, eu vi, nós vimos. O narrador também pode aparecer em terceira pessoa, ou seja, ele não participa da história, é externo. Exemplo: ele ou ela viu, eles ou elas viram. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado e que a reescrita do conto seja maravilhosa. Aproveito para convidá-los a conhecer o nosso canal no YouTube, Portal Conexão Escola, e o portal, com atividades e conteúdos voltados para a educação de jovens e adultos. Portal Conexão Escola, www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Até mais, pessoal!